Olá pessoal, faltam apenas 2 semanas para o que pode vir a ser uma catástrofe. Se a astrologia é uma bússola para a gente desde os tempos sem princípio, talvez a gente devesse ouvi-la para a gente saber melhor como ser e estar, como caminhar pelo planeta nesses dias. E quem sabe a partir disso, dos seus alertas, a gente possa vir a evitar o que possa ser a Terceira Guerra Mundial. Às vezes, eu digo aqui no canal que o destino pode ser acachapante sobre nós, mas mais importante do que o destino nos coloca na vida da gente é o livre-arbítrio, porque é ele que diz o que nós vamos fazer com o que a vida coloca no nosso caminho. No conteúdo de hoje, eu vou tratar de toda essa problemática de do estouro de uma guerra no Oriente Médio, sem sensacionalismo. A ideia é trazer toda a sabedoria dessa ciência antiga que é a astrologia, associada à mitologia, à comunicação e à astrologia, ou melhor, e a psicologia junguiana, para a gente saber como, de que maneira todos esses saberes se encaixam para a gente se situar nesse momento. Combinado? Bom, e portanto, quem sabe agora, nesse momento, a gente consiga desenvolver um pouco mais de autoconsciência. Aliás, esse é um momento muito importante, esse é um momento em que muitas pessoas me procuram, né? E a gente sabe que são pessoas em busca de um propósito de vida. Se a gente quer saber qual é o nosso propósito de vida, bom, talvez a gente possa descobrir agora. E eu acho que a gente pode descobrir agindo. Portanto, agora é hora de agir. E o nosso propósito é a vida, ok? Nesse vídeo eu vou falar sobre quais são os movimentos planetários importantes deste momento, aqueles que são importantes para a semana que vem, imaginando que semana que vem a gente tem o último eclipse do ano e a gente sabe o quanto isso é estrondoso. Gostaria de também de falar sobre o que a gente tem pelos próximos meses e, mais do que isso, sobre o que a gente tem em 2024, porque eu acredito sinceramente que o que acontece no céu do momento está se constelando para aquilo que a gente venha a viver para os grandes desafios de um dos anos mais incríveis que a gente possa viver, que será certamente 2024. Bom, que tal a gente conversar sobre isso a partir de agora? Bem, sejam todos muito bem-vindos. Para quem acabou de chegar, eu me chamo Aline Macari, eu sou jornalista, sou astróloga e analista junguiana. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal clicando no sininho para você receber as notificações. Além disso, acompanhe também a astróloga nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no site oficial, enfim, a gente se vê de várias maneiras. Bom, comecemos. Vamos falar sobre o céu do momento? A gente está vindo de um eclipse do dia 14 de outubro. Para quem não acompanhou esse conteúdo, eu deixo o vídeo para vocês aqui embaixo nas descrições, aqui em cima na tela. A gente está vindo do primeiro eclipse num eixo muito delicado. É o primeiro eclipse do eixo Libra-Áries desde a mudança de nodos. Já estou falando da possibilidade da gente ter no céu uma marca de guerra desde julho deste ano. Deixo para vocês também a mudança dos nodos lunares, cabeça e cauda do dragão. Não é um assunto difícil de entender. Às vezes a gente sai do astrologuês, né? Precisa traduzir um pouco mais o astrologuês, mas essa é uma mudança de destino muito importante que aconteceu no céu em julho. Vocês já vão ter acompanhado e assistido esse vídeo. E é depois dele que acontece o primeiro eclipse no eixo Áries-Libra, imaginando que Áries é o primeiro signo da roda zodiacal, mas que está diretamente associado com Marte, que é seu planeta regente, deus da guerra. Então agora mais do que nunca, muito mais do que no período do começo da guerra na Ucrânia, agora sim a gente tem uma marca de guerra no céu. E vejam que interessante, que coerente em se tratando do estudo da astrologia, a gente imaginar que um grande conflito teve início justamente há poucos dias antes do eclipse de 14 de outubro. Então a gente estava vindo de lua cheia em Áries, tivemos agora o eclipse desse último sábado, dia 14 de outubro, e tudo isso junto e misturado se configura como um cenário extremamente belicoso para o momento, imaginando que as coisas que acontecem próximas aos eclipses acontecem poucos dias antes, poucos dias depois e que vão reverberar pelos próximos 6 meses. Então, por favor, acompanhem esse conteúdo. Bom, mas aqui para frente, de que maneira a gente pode olhar para as coisas? Se a gente está falando de um ciclo que tem, onde Áries, que é regido por Marte, tem grande importância, aonde está Marte? Que é o planeta regente de Áries, que é o deus da guerra. Porque vejam bem, olhando para Marte, o deus da guerra,
em que signo ele está e quais aspectos ele faz, é que a gente pode entender como esse conflito vai se dar. Portanto, eu convido a todos agora para a gente entender e pensar junto sobre o arquétipo de Marte em Escorpião, que está no céu do momento. Vamos lá. Marte vai ficar em Escorpião do dia 12 de outubro ao dia 14 de novembro. Aqui a gente está falando do temido senhor da guerra. Mas da maneira como a gente lida aqui no canal, a gente está falando não apenas de um deus, a gente está falando de um planeta e de um princípio psicológico que nos atravessa do macrocosmo ao microcosmo, por isso a nossa relação, né, assim na Terra como no céu, de que tudo que acontece em cima reverbera embaixo e entra na nossa vida em se tratando de psicologia profunda. Então a gente está tratando de todas essas potências. Marte é conhecido como o deus da guerra, o deus da ação. E em Escorpião ele está em domicílio. O que significa isso? Que ele vai funcionar da melhor maneira possível para as funções de Marte. Se a função de Marte é guerrear e conquistar, ele está no lugar certo, ok? Então ele incita a força e a violência, mas em Escorpião isso pode acontecer de uma maneira muito sombria. Portanto, a gente está falando de crueldade, de traição, imoralidade, sordidez, revanchismo, manipulação, obsessão e desejo de poder a qualquer custo. Isso é típico da função mais sombria de Escorpião, embora saibamos de antemão que todos os signos têm os seus aspectos sombrios, eis o de Escorpião, tá bom? Isso tudo movido pelas mágoas. Escorpião é o terceiro signo, ou melhor, o segundo signo do elemento água. Então a gente está falando das más águas, das mágoas de Escorpião, que se somadas e não resolvidas, nos levam ao ódio. A gente está vivendo um tempo de ódio, ok? Sincronicamente, o que vemos do conflito entre Israel e Hamas no momento vai exatamente na direção das potências arquetípicas sinalizadas pelo céu do momento. Tá bom? Precisamos, e aí seguindo o texto, ser equânimes, como sugere o eclipse em Libra que a gente teve nesse final de semana, dia 14 de outubro, e reconhecer que ambos os lados, não é, somam crimes de guerra há anos. Libra é o signo da balança. Se a gente está falando de um eixo de eclipses entre Áries e Libra, a gente fala de guerra e fala de pacificação. Em Libra a gente fala de justiça, equilíbrio e equanimidade. Então sejamos equânimes, embora tenha sido eclipsada, ocultada a faceta diplomática equilibrada do mundo nesse momento, a gente precisa exercitar isso, porque é justamente no eclipse que alguns assuntos vão para a inconsciência. Então o que a gente está vivendo agora? Um momento em que ambos os lados ficam e o mundo dividido nessa grande polarização. Afinal de contas, quem está certo? Se vocês me permitem, todos estão certos, todos têm suas demandas e todos estão errados. Tudo junto e misturado. Ambos já agiram com barbárie e terror em vários momentos da história. Basta estudar. Mas desta vez, o Hamas desejou produzir um trauma, que é um tema super importante em Escorpião, ecoando por gerações e gerações. Isso é a vingança, que é uma das grandes marcas de Escorpião, que eu costumo chamar de uma empatia invertida, onde essa figura deseja que o outro sinta na sua pele a mesma dor que em algum momento ele sentiu. Mesmo que para isso ele esteja disposto a morrer. Essa também é uma temática deste guerreiro em Escorpião. Aquele que está disposto a morrer em Escorpião é signo de morte e de renascimento. Ok? Mais uma das características do signo de Escorpião que tem a ver, portanto, com mortes reais e mortes simbólicas, tá bom? Entretanto, levado às últimas consequências. Os ataques de Israel foram totalmente fora, e por sua vez agora, dos rigores da lei, né? Das leis da guerra, que tem a ver com a Convenção de Genebra. Elas aconteceram em áreas urbanas, de ambas as partes, vamos combinar, né? Contra civis, no caso do Hamas, contra jovens que simplesmente se divertiam numa festa, idosas que foram sequestradas, mulheres estupradas, crianças assassinadas, soldados mutilados, são essas informações que a gente tem, e até os pacifistas, moradores dos kibbutz, aquelas comunidades alternativas ao redor de Israel, foram mortos nessa situação. Então ninguém foi poupado, tá? Em contrapartida, a resposta de Israel foi bombardear Gaza, encurralando milhões de pessoas num beco sem saída, sem água, sem comida, sem eletricidade e, em sua maioria, mulheres e crianças. Então é o apogeu da desumanidade de ambos os lados. Uma das marcas de um Marte em Escorpião que pode ficar cego de ódio e agir sem o menor escrúpulo e a menor compaixão.
Mas talvez a potência mais simbólica desse Marte em Escorpião, e aí eu convido vocês para um exercício criativo e imagético, é pensar, imaginar como é que esse conflito de Israel sobre Gaza pode se dar a partir de agora. Porque imagina-se que em muito pouco tempo os israelenses invadam Gaza, e aí onde é que vai se dar o conflito? Como eu escrevo, o enclave possui uma rede de túneis que é conhecida por ser inclusive maior do que a rede de metrô de Londres. São quilômetros debaixo da terra. Vejam que interessante, escorpião é o pequeno animalzinho que naturalmente frequenta lugares escuros, pedras, entulhos, escombros e subsolos. A propósito, é justamente regido por Plutão, o deus do inframundo, dos submundos, ou depois que os católicos chamaram de os infernos, nos subterrâneos que vão acontecer as batalhas mais sangrentas, mais sombrias, mais mortíferas, justamente num cenário de sussurros, de sombras, de ecos difusos, como na verdade a imagem que remete a um labirinto, né, um labirinto cego, que remete às camadas mais inconscientes desse conflito, que é histórico e profundo. Então a imagem de um conflito que acontece nas mentes, num inconsciente coletivo dessas populações e que arquetipicamente, simbolicamente acontece também em várias camadas, camadas da terra, camadas da inconsciência. Vejam que curiosa esse acontecimento, né, o que está rolando agora. Tudo isso com armamentos que entraram em Gaza sem que ninguém soubesse como entraram, como saíram, e com bombas recicladas. A palavra reciclagem, né, o reuso, tem tudo a ver com escorpião. Se é morte e renascimento, tudo aquilo que é reciclado, tudo aquilo que é reutilizado, vive esse ciclo natural de morte e de renascimento, de novo escorpiano, tá bom? Bom, o que mais que a gente pode falar sobre isso? Além disso tudo, existe um trecho, um detalhe importante na mitologia, que é o seguinte: se Plutão é o planeta regente de Escorpião e a gente tem que sempre olhar para ele, tem um trecho da narrativa que é interessante. Sendo Plutão deus dos submundos, ele ganhou de presente um capacete que o torna invisível. Portanto, às vezes é difícil ver de onde ele vem, para onde ele vai, quais são suas ações. Então a gente está no escuro o tempo todo. Esse guerreiro está às escuras, não se vê e a gente não está vendo, tá bom? Portanto, várias coisas vão ficar fora do nosso campo de visão consciente. A gente não está entendendo o que está acontecendo, as coisas estão em camadas inconscientes muito profundas, inclusive debaixo da terra, como eu falei. Mas a gente também está falando de algo que vai estar fora do nosso campo de visão. Portanto, a gente vai estar falando de assuntos que a gente não vê, coberturas jornalísticas que podem não ser imparciais, como sabemos, mostram muito mais um lado do que outro, mais um outro do que um lado, né? E aqui a gente está falando, inclusive, de guerra, de narrativa. Quem atacou o hospital? E 500 pessoas morreram ontem em Gaza. Afinal de contas, quem foi? Então, jogando para o outro. Isso também é uma das estratégias de um Marte em Escorpião, né? Agir sem mostrar que está agindo, sem assumir determinadas posturas, sem assinar uma situação como essa. A perversidade, portanto, possível, contida nesse aspecto planetário é evidente até na alegação de proteção a lugares sagrados, que é falsa. Porque o Hamas, segunda-feira, se não me engano, atacou a cidade de Jerusalém, que é considerada sagrada. Então, os assuntos, questões ligadas à perversidade e profanação, são outra questão relacionada à maneira como este guerreiro age em Escorpião, Marte em Escorpião. E aí ele está invadindo, né, como eu escrevo, e vou ler mais para frente, né, sobre essa invasão, né, que invade corpos de mulheres, corpos de crianças, igrejas e hospitais. Bom, voltando, que eu me perdi ligeiramente, esse é um conjunto de ações que está nos levando ao limiar da imoralidade. É mais um assunto para esse tempo que a gente está vivendo e talvez sim para um Marte em Escorpião. O que pode invadir o mundo como numa onda de contágio psíquico, como diria Jung, né, como diria o nosso mestre Carl Jung, como sendo um novo tipo de comportamento aceitável. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: está sendo aceito um tipo de comportamento tão imoral e nada se tem feito a respeito disso, que muitas pessoas estão sendo validadas porque não há uma figura de autoridade, uma grande liderança que diga basta, como não há alguém que diga, que coloque um freio nessa situação toda. Estamos possivelmente vivendo um contágio psíquico, inconscientemente, que pode estar nos dizendo, ei, você tem o aval, você pode fazer o que você bem quiser, possuído pelo ódio. E a gente está vendo essas situações acontecendo, por exemplo,
em países como Bélgica, como França, atentados terroristas e os países com níveis elevados ali, né, de preocupação, tá bom? Bom, como eu escrevo, espero não ter me perdido de novo, em sua manifestação mais sombria, Escorpião nos mostra que o mal existe. Essa é uma das facetas do signo de Escorpião, que é regido pelo Plutão, é o deus infernal, é o deus dos infernos, do submundo. E em ocasiões como essa, vivemos a perturbadora experiência da dessacralização. O que é a maldade, de certa maneira? Aquilo que foi violado, né? Aquilo que era santo e foi violado. Então, o que foi violado? Eu repito agora assim, eu achei no texto, estão sendo violados os corpos das mulheres, das crianças e de instituições que eram consideradas sagradas. Então, essas também são duas palavras, dessacralização, profanação, contágio psíquico, são palavras para esse tempo. Mas essa mesma realidade astrológica, é importante a gente ter olhos para tudo, para todo o planeta nesse momento, ela também pode agir sobre outros conflitos em outros lugares do mundo, como Azerbaijão e Armênia, como China e Taiwan, como Ucrânia e Rússia, como os países do centro da África que estão passando agora por uma situação muito complicada, ok? E todos eles podem se tornar ainda mais violentos e imorais justamente porque esse lacre foi violado, ok? E que pode nos invadir numa grande onda, né, contaminando o nosso inconsciente coletivo. Então, a partir do momento que se tem um aval de que algo absolutamente antiético, imoral e desumano pode acontecer, algumas pessoas podem se encaminhar nessa direção, ok? É por isso que eu digo que esse é um momento muito importante para a gente selar as portas de Hades, fechar as portas dos infernos. Como eu digo, o destino é importante, mas o livre-arbítrio é ainda mais. O destino está à nossa frente. Nosso livre-arbítrio é o que eu vou fazer com isso que a vida me deu. E se tem algo que a gente pode fazer agora é fechar essa tampa. E quem pode fazer isso são grandes autoridades, grandes líderes e Nações Unidas. Combinado? Bom, o que mais que a gente pode falar sobre isso? Vamos falar sobre um próximo aspecto que acontece daqui a pouquíssimos dias. Na verdade, ele já pode começar a partir de hoje e vai até o dia 22 de outubro, que é o Sol em quadratura com Plutão, tá? O Sol está em Libra, signo de diplomacia, em quadratura com Plutão, que é essa figura que é um deus de poder, de controle, do underworld, né? Que promove coisas sórdidas. Então aqui a gente está falando de parcerias em Libra, né? Parcerias ainda mais profundas, ainda mais escusas, entre pessoas, grupos de poder e autoridades, ok? Em se tratando, que se aliam nesse momento. O que nos faz pensar em novas alianças entre países que, de repente, não participavam antes do conflito, mas a partir de agora começam a participar oficialmente. Por quê? Porque o Sol entra, é um aspecto que envolve o Sol, consciência, algo que fica evidente, vem à consciência. Então, antes já se tinham aliados de ambas as partes, mas a partir desse aspecto da quadratura de Sol com Plutão, eles vêm à tona, vêm à mídia. Nós sabemos que mais países se aliam e entram na cena da guerra, tá? Bom, o que nós teremos em algumas semanas? Vocês vejam que eu acho que já na semana que vem, acho que é isso, a gente tem a entrada do Sol no signo de Escorpião. Na próxima segunda-feira, no dia 23 de outubro, a gente tem a entrada do Sol no signo de Escorpião. Se a gente tem o Sol entrando em Escorpião, a gente tem... tudo isso ganha um tom acima, porque pode vibrar na perspectiva mais sombria do signo. Lembrando novamente que todos os signos têm seu aspecto sombrio, tá bom? Dessa data em diante, portanto, meus amigos, todo o perigo futuro começa a se desenhar efetivamente, podendo ser um ponto de não retorno. Por isso é tão importante a gente agir agora, tá? Para mim, espiritualidade é ação. O que a gente pode fazer? Façamos, tá? Importante lembrar que é na temporada escorpiana que vivemos algumas das datas que são mais simbólicas dentro dos calendários, desde o calendário pagão até o calendário cristão. Não nos esqueçamos que são períodos importantes da natureza. Os calendários das grandes religiões antigos, né, os calendários antigos seguiam manifestações da natureza, então é em Escorpião um período de grande riqueza, um signo relacionado à morte e renascimento, que a gente lida com datas como Samaim, Halloween, Dia dos Mortos, Dia de Todos os Santos, Dia de Finados. Por quê? Porque é o momento onde existe uma conexão entre o céu e a terra, entre
a consciência e a inconsciência, entre os vivos e os mortos, e são datas muito poderosas. Então é uma data, é um período, na verdade não é uma data, é um período ao redor desse momento, que fala sobre essa data, que eu não gosto muito de falar de um período energético, não gosto muito dessa palavra, porque energia é uma coisa que que é difícil falar, mas é um período arquetípico e simbólico muito importante, tá bom? E acho que vale a pena a gente prestar atenção nisso tudo. Como eu escrevo, é em Escorpião que a qualidade do tempo permite essa abertura simbólica entre os vivos e os mortos. Escorpião é um signo ligado à morte, é um signo ligado a renascimento, mas também a regeneração, e é ele também um dos mais poderosos alquimistas do zodíaco, né, que está ali fazendo seu trabalho silencioso, que também pouca gente escuta, em nome da paz. Então essa também é uma faceta extremamente luminosa do signo de Escorpião e que pode ser profundamente transformadora. É por isso que eu acho que nesse ínterim a gente ainda pode ser alquimistas desse momento. Se a gente vibrar, né, se a gente tomar uma decisão de vibrar nessa direção, de agir nessa direção. Bom, para os próximos dias, a gente vai ter posicionamentos que para mim são muito preocupantes, porque a gente vai ter Marte em Escorpião em oposição com Júpiter e com Urano. Bora conversar sobre isso? Entre os dias 21 de outubro e 13 de novembro, a gente tem, portanto, um cabo de guerra entre este deus da guerra em Escorpião com Júpiter e Urano, tá? Entre aproximadamente, no primeiro momento, aproximadamente ali entre os dias 27 e 29, mais marcadamente, mas isso já acontece antes, a gente tem um agravamento da situação levando a uma escala inimaginável, com grande tensão nos mercados financeiros mundiais, porque Júpiter está em Touro, e o possível envolvimento declarado de potências nesse conflito. Se Júpiter é o maior planeta do sistema solar, tudo que ele toca fica imenso. Então ganha proporção, ganha visibilidade, tudo se maximiza. E como Escorpião, ou melhor, como Júpiter também tem a ver com leis e tem a ver com outras culturas, outras, com o exterior, com o estrangeiro, a gente pode estar falando aqui de um momento do conflito que se espalha de uma maneira brutal. Então tenhamos muita atenção. Num segundo momento, a gente está falando da oposição entre Marte e Urano, e esse para mim é o momento mais delicado. Ele acontece precisamente entre os dias 10 e 13 de novembro, mas como o eclipse vem antes, esse start pode acontecer até mesmo um pouco antes do eclipse, que está muito próximo já, vai acontecer no dia 28 de outubro. A questão é que a tensão com o planeta do plot twist, eu costumo chamar Urano de planeta do plot twist, o planeta das grandes reviravoltas, pode falar para a gente de algumas coisas que são típicas em Urano. Portanto, reviravoltas, acidentes, incidentes, tirania. Urano é um tirano. Às vezes ele pode decidir fazer as coisas do jeito que ele quer, com tremendo radicalismo, polarização, tá? E em doses desmedidas de violência. Como essa união acontece próximo ao eclipse do dia 28, como eu já disse, eu prestaria muita atenção. E a minha maior preocupação é de um acidente, um incidente nuclear. E por que eu estou falando isso? Porque em Escorpião a gente fala de mortes, inclusive de mortes em massa. Então tenhamos muita atenção. Esse é um período para esta questão. Eu vou falar sobre isso de novo daqui a pouco. Vamos seguir em frente na questão do eclipse do dia 28 de outubro, tá? O eclipse acontece no dia 28, a 5 graus do signo de Touro. Este será o último eclipse antes da mudança dos eixos nodais, cabeça e cauda do dragão. Então, cabeça e cauda do dragão mudaram em julho, mas este é o último eclipse de uma série que aconteceu entre Touro e Escorpião, que a gente já está falando há 1 ano e meio. Daqui para frente, os eclipses acontecem entre Áries e Libra, mas esse é o último. Portanto, ele pode encerrar alguns assuntos que não foram finalizados nos outros eclipses. No eixo Touro e Escorpião, a gente está falando das temáticas específicas deste eixo de signos opostos e complementares. Portanto, a gente está falando de vida Touro, morte Escorpião, de dinheiro e de pobreza. A gente está falando de alimentação e de fome, de valores, que são valores morais, valores familiares, e a gente está falando de tabus. Em Escorpião, a gente fala de tabus sexuais, morais, religiosos. E desde que eles começaram, né, esses eclipses, a gente está falando de quê? De guerra na Ucrânia, a gente está falando de escassez de distribuição de alimentos, né? Imaginando que a Ucrânia era ou não saberia dizer ainda o celeiro do mundo, quantos países ficaram sem receber alimentos.
justamente no período dos eclipses, né? A gente também falou de inflação, de recessão, empobrecimento das populações e de ameaça nuclear. Meus amigos, desde a crise dos mísseis de Cuba em 1961, não se ouvia falar de ameaça nuclear. Este é um tempo em que a gente está falando sobre isso novamente. Isso é uma possibilidade, isso é real, né? Inclusive, a gente viu e acompanhou a gravíssima tensão dos soldados russos ocupando a usina nuclear de Zaporizhzhia na Ucrânia. Então a gente estava na iminência de alguma coisa acontecer, todos nós vivemos isso. Só que todos nós podemos viver isso novamente. Isso pode se dar de novo entre Rússia e Ucrânia? Sim. Isso pode se dar entre Irã, que de repente oferece armamento nuclear, armas de destruição em massa para o Hamas? Essa também é uma possibilidade. Há especialistas falando sobre isso. O que eu estou querendo dizer é que mesmo antes do eclipse do dia 28 de outubro, o mundo pode enfrentar um ataque dessas proporções, ok? Eclipses em Escorpião falam pra gente de graves ameaças, mudanças, a dessacralização da vida, esse é um assunto super importante, e mortes em massa. Ou seja, próximo a essas datas simbólicas de morte, inclusive as famosas datas das tradições religiosas antigas, como eu falei, são sim gatilhos que poderiam nos levar a uma terceira guerra mundial, a uma extinção parcial ou total de grupos ou de locais. Esse é um momento muito tenso. Entretanto, mas se temos eclipses no eixo Touro e Escorpião desde janeiro de 2022, aí eu levanto a bola para responder. Por que é que a gente não viveu isso antes? Por que a gente não viveu esse momento catastrófico antes? Por que a gente está vivendo agora? Aí eu respondo isso, né, falando sobre essa questão da ameaça nuclear e da possibilidade de mortes em massa, olhando para o futuro. Vamos olhar junto para 2024? O que acontece lá que pode ser tão definidor nos nossos destinos? Vejam bem, em 2024 a gente tem a entrada definitiva de Plutão em Aquário. Esse é um dos movimentos astrológicos mais importantes dos últimos tempos. Plutão é deus de morte e de renascimento. A gente precisa ir fundo ao reino de Hades, Plutão e Hades são a mesma figura na mitologia, para só depois que a gente bater o pé lá no fundo, a gente descobrir nossos recursos mais inconscientes, profundos e sagrados, para então a gente voltar para a superfície renascido. Todas as vezes que Plutão passa por um signo, ele vai fazer esse movimento nos assuntos daquele signo. A gente vai entrar no ano que vem, já entrou esse ano, tivemos uma pequena amostra, no ano que vem a gente entra de vez com Plutão em Aquário, vivendo essa experiência de profundas transformações nas qualidades aquarianas, que são sociedade, ciência e tecnologia, vida coletiva, né? Tá tudo constelado. Então, o que eu acredito que esteja acontecendo agora é a constelação, a organização de uma série de eventos que nos levarão à beira daquilo que a gente vai precisar resolver com Plutão em Aquário, ou seja, uma profunda transformação em sociedade e a maneira como nós vivemos coletivamente, que já viviam um crescente de maneira muito subterrânea, muito inconsciente, né, e que agora a coisa eclode de uma tal maneira, numa perspectiva de total impossibilidade, inviabilidade de coexistência, para que então a gente venha a resolver isso no ano que vem, tá? Bom, o que mais que eu posso falar sobre isso? Plutão é um deus, planeta e princípio psicológico que nos fala, portanto, de morte e renascimento. Então aqui a gente está falando de todas essas possibilidades em nível real e em nível simbólico. Às vezes a gente não precisa viver isso de uma maneira real, concreta, a gente pode viver isso psicologicamente, na nossa psique profunda. Em Aquário, a gente está falando o tempo todo de coletividade, de sociedade planetária, que nos remetem ao lema de igualdade, liberdade e fraternidade, que muitos falam que é o lema da Revolução Francesa, mas eu tenho um outro olhar. Para mim é o lema de Plutão em Aquário, porque a última vez que nós tivemos Plutão em Aquário foi na Revolução Francesa. Foi justamente essa nova organização que deu início ao Estado moderno, que modifica completamente a nossa realidade. Então, quais são os desejos de um Plutão em Aquário? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, a gente teria que viver o pior da desigualdade, da total falta de fraternidade, da total falta de liberdade, para a gente lutar por isso no ano que vem. Como em astrologia a gente está o tempo todo falando de ciclos planetários, de planetas que passam no mesmo ponto, muitos anos depois, às vezes séculos depois, eles vão startar,
a mesma ação, sobre as mesmas qualidades simbólicas daquele signo, só que em outro tempo. Então a gente acredita na astrologia que por paralelo e por similaridade, situações similares devam acontecer no planetinha. Se na Revolução Francesa a gente teve aquele caos, inclusive com figuras e figuras sendo degoladas, né, foi um período de extrema violência. Se Aquário é signo de paz, a gente vai para as sombras aquarianas, que são a guerra, um momento de extrema violência. Foi na ocasião da Revolução Francesa que se inventou a guilhotina. Então vejam como a gente vai traçando paralelos históricos para perceber o que a gente está vivendo agora nesse momento, tá bom? Bom, o que mais que a gente pode falar sobre isso? O ano de 2024, portanto, promete ser o ano mais difícil dos últimos tempos, porque reúne em si não apenas os dilemas da guerra que a gente está vendo agora, a gente ainda tem, meus amigos, mudanças climáticas, crise migratória sem precedentes entre deslocados internos, refugiados, o avanço indiscriminado da inteligência artificial, que é um tema totalmente aquariano. Aquário é ligado a novidades, inovações, ciência e tecnologia. Isso não tem regulamentação nenhuma ainda, terá um fortíssimo impacto nas nossas vidas no ano que vem. A gente ainda está dentro de uma perspectiva de um uso totalmente antiético das mídias sociais, né? A gente teve a Idade Média, agora estamos vivendo a Idade Mídia. Isso é um assunto seríssimo, né? Como as mídias sociais estão transformando a nossa maneira da gente socializar, né? Da gente viver em sociedade, Aquário. E a gente ainda está vivendo a radicalização das ideologias, das políticas, né? E tudo isso se configura, ou melhor, tem um impacto profundo em se tratando da nossa saúde mental. Então a gente está vivendo um grave adoecimento psíquico generalizado às portas disso tudo. Entretanto, o cenário, a mim me parece que não estaria completo se não tivesse uma guerra no meio. Então é esse combo que a gente vai ter que resolver no ano que vem, e acredito que, espero que vocês tenham entendido todo esse encadeamento de perspectivas astrológicas e de questões históricas que podem nos levar o ano que vem a viver uma situação extremamente dramática. Bom, queria falar muito rapidamente sobre a Era de Aquário. Vocês sabem que tem muita gente que fala, a Era de Aquário de fato está muito próxima de acontecer, a gente não sabe com precisão quando acontece. As eras levam 2000 anos e ela está próxima da chegada de um Plutão em Aquário também. Aí, como eu digo, né, a gente tem um imaginário de que é na Era de Aquário que a gente vai viver um tempo de igualdade, liberdade e fraternidade. Mas, de novo, a gente não alcança isso de graça, né? O mundo não vai ficar cor-de-rosa simplesmente porque o calendário virou, o calendário astrológico. É a gente quem tem que produzir essas mudanças na Terra. Então, esse é o grande chamado para uma mudança de era, e principalmente com a entrada de Plutão em Aquário. É a gente que tem que agir em nome daquilo que a gente quer, daquilo que a gente quer ver florescer de bonito no mundo. Nos outros ciclos de Plutão em Aquário, como eu já disse, a gente viveu sim barbárie como marca de comportamento coletivo. A gente está vivendo isso de novo. Entretanto, em Plutão, a gente vive o mito da fênix. É aquela que morre, vira cinza e de repente renasce de novo, vibrante, para viver uma outra história a partir de então. A gente viveu isso em outros ciclos. Eu fiz uma pesquisa histórica, fiz um vídeo sobre Plutão em Aquário, fruto de uma longa pesquisa, passei dias pesquisando. É um vídeo longo, para quem quiser entender um pouco melhor, de maneira mais aprofundada como isso se dá, eu deixo o vídeo para vocês. Assistam, tá bom? A questão é o seguinte, que a gente está vendo o início de uma profunda transformação social, tal qual na Revolução Francesa, sem precedentes, não dá para imaginar o que vem daqui para frente, porque é uma mudança brutal e com caos envolvido. Caos é uma palavra que tem super a ver com Aquário, tá? O psicólogo, para encerrar, meus amigos, o psicólogo Erich Neumann, que era aquariano, né, tinha Sol em Aquário, mas também tinha Marte em Escorpião, olha só que sincronicidade. Um dos alunos mais brilhantes de Jung, e que viveu os horrores da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. É muito importante a gente ler bons autores que viveram a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, porque eles sabem que tempo arquetípico, psicológico é esse. Neumann fala uma coisa muito interessante pra gente. Onde é que está o livro? Deve estar em algum lugar. Bom, mas o que ele diz é o seguinte, eu vou ler pra gente, tá bom? Prestem atenção. Vincula-se ao mal todo aquele que viu e não fez, todo aquele que deixou de ver porque não queria ver, todo aquele que não viu, se bem que poderia ver, mas também todo aquele cujos olhos não podiam ver, não conseguiu ver. Culpados somos todos nós,
Culpados somos todos os povos, todas as nações, todas as religiões, todas as classes. Culpada é toda a humanidade. A gente está ouvindo isso de uma figura que viveu as últimas guerras e que foi um grande psicólogo. Então acho que a gente deve dar ouvidos a isso sim, tá? Atualmente, a insegurança da alma abre espaço para o sombrio, para a perturbação psíquica, para a loucura, para a descrença no futuro. Entretanto, a gente pode sim seguir conscientes, lúcidos, pacificadores e fortes em direção a um futuro que nós ainda podemos construir, nós ainda podemos interceder. Há algo se constelando para um futuro muito próximo. É agora que a gente pode fazer alguma coisa, porque senão depois a gente vai viver uma ressaca moral imensa de tudo aquilo que a gente poderia ter feito. Aí você me pergunta, puxa, mas eu sou um cidadão comum. Todos nós temos a nossa capacidade de agir de alguma maneira. Às vezes dentro da nossa casa, às vezes no nosso grupo de trabalho ou em família, às vezes indo para as ruas, né, fazendo cyberativismo, o que quer que seja. E daqui de baixo a gente vai chegando lá em cima até mudar mentalidades. Isso é muito importante. É isso, meus amigos, eu espero sinceramente que este vídeo tenha sido uma luz no nosso caminho. É um vídeo que eu tentei fazer de tudo para que ele não seja sensacionalista. Não precisamos de mais nada sensacionalista nesse momento. O que nós precisamos é de paz, é de discernimento, é de clarividência sobre o momento que a gente está vivendo, com a ajuda da astrologia e da psicologia arquetípica, psicologia de Carl Jung. Espero sinceramente que isso tenha trazido uma luz para esse momento difícil que a gente está atravessando. Se você acha, portanto, que esse é um material que te elucidou muita coisa, compartilhe, por favor, com seus amigos e com as suas amigas. Acompanhe os próximos vídeos do canal, os outros todos que já foram publicados até então, e a gente vai se falando. Muitíssimo obrigada. Como eu sempre digo, que o céu nos guie e que o amor nos transforme.